Fala, inscritos do canal História da Reforma no YouTube. Quem está falando com vocês é o Felipe Araújo e hoje iremos apresentar o review dessa obra maravilhosa, a Enciclopédia do Protestantismo, publicado pela editora Ragnus. Tá? Essa Enciclopédia do Protestantismo é uma enciclopédia que teve origem na França, foi traduzida para o Brasil. Uma enciclopédia que é minha versão de capa dura. Tá? Eu ganhei ela ano passado, um amigo, e é um livro sensacional. Ele possui no total 1936 páginas. É uma enciclopédia de rigor acadêmico sem igual. Então, se você quer aprender mais sobre a história do protestantismo, do movimento protestante, adquira essa enciclopédia. Eu vou deixar o link para você estar adquirindo tanto pela Amazon como pela Shopee aqui embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo. Então, vamos para o que interessa. Como vocês podem ver, a capa dessa enciclopédia é maravilhosa. Temos a foto, as imagens aqui, as figuras aqui do Muro dos Reformadores, Calvino, Beza, John Knox, Farel, Lutero pregando as 95 teses, entre outros. Esse livro aqui, ele é organizado pelo Pierre Gissel e conta com assistente de edição Lucie Kainel. É um livro que possui mais de 1.370 verbetes de grandes nomes e acontecimentos da história protestante e, além disso, ele conta com a contribuição de mais de 300 autores de diversas nacionalidades do mundo protestante e também do mundo, né? Então, a Enciclopédia do Protestantismo, ela vai trabalhar o que especificamente? Vai trabalhar nomes da história do protestantismo, como Calvino, Beza, Farel, Lutero, John Knox, Zwingli, entre outros, mas vai trabalhar também sobre teologia, sobre eclesiologia, filosofia, história, cultura, sociedade e política, tudo dentro de uma perspectiva protestante. Então é um livro sensacional, é um livro sem igual, se eu não me engano ele está em promoção, está com um preço bem acessível na Shopee e na Amazon, ele sempre vira e mexe, está em promoção. Então aqui nós temos aqui, a minha versão é de capa dura, tá bom? É de capa dura, e é um livro maravilhoso, é um livro sem igual. Enciclopédia do Protestantismo, uma folha de rosto, editora Ragnus. Vinha ter a rachadinha aqui, mas o livro está em perfeito estado. Só essa parte aqui da lombada. Então, a primeira edição desse livro, deixa eu ajudar aí para vocês verem. A primeira edição do Enciclopédia do Protestantismo é de 1995. 1995, ele conta com uma segunda edição de 2006 e a edição em português foi publicada em 2016 aqui no Brasil. Certo. Então vamos lá. Página de agradecimentos, sumário, a apresentação da edição brasileira é pelo nosso querido Luiz Saião. Nessa época o Luiz Saião estava no Seminário do Sul do Brasil, Seminário Teológico do Sul ou do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o Luiz Saião voltou a ser um dos professores do Seminário do Sul. Sim, ele voltou realmente a ser um dos professores do Seminário do Sul. Então, onde é o que o Luiz Saião fala na apresentação brasileira? A história da Europa e do mundo ocidental foi profundamente impactada por aquilo que historiadores definem como a Reforma Protestante. As mudanças sociais, culturais, econômicas, teológicas e espirituais decorrentes do protestantismo europeu reescreveram a trajetória de diversos povos e lhes conferiu nova identidade. Para sempre marcarão história a Reforma Luterana, Anglicana, Calvinista e Anabatista. As raízes hebraicas da fé cristã primeiro moldaram muito da civilização ocidental e a reconfiguraram na Reforma Protestante, especialmente entre os séculos XV e XVI. Os contornos filosóficos e teológicos do fim da Idade Média exigiam uma releitura da cristandade europeia a partir de suas origens. Os reformadores, num momento histórico delicado, esboçaram uma caminhada em direção ao cristianismo primitivo, a busca da exegese dos textos bíblicos originais, a compreensão da graça divina e da salvação, a liberdade da consciência, os valores que impulsionaram a democracia. Sem a reforma, a Europa não seria a Europa, o Ocidente não seria o Ocidente. Fato curioso foi que nos últimos 100 anos o protestantismo de missão floresceu com vigor no Brasil, no mundo hispânico, na Ásia e também na África. A experiência brasileira é uma das mais impressionantes da história. Nossa tradição católica ibérica e o sincretismo religioso brasileiro viram-se intensamente atingidos pela onda protestante.
Somos uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Hoje são cerca de 50 milhões de protestantes e evangélicos no Brasil. Ainda que o quadro religioso nacional seja diversificado, todos esses grupos encontram-se de algum modo sua fonte de inspiração na reforma. A tropicalização desse protestantismo, principalmente o anglo-germânico, trouxe uma expectativa única no maior país de fala portuguesa do planeta. Trata-se de uma igreja muito recente, em busca de sua identidade e caminho. Além disso, a influência missionária e teológica do protestantismo conservador norte-americano tem moldado, em grande parte, nossa experiência eclesiástica. Todavia, a idealização das referências europeias tem inspirado uma teologia mais liberal e de contorno mais social. E em meio toda essa experiência histórica inusitada, a criatividade nacional tem multiplicado movimentos protestantes de sabor afro-ameríndio, cheios de misticismo e rituais, marcados por experiências existenciais e espirituais pouco alinhadas às preocupações doutrinárias mormente ortodoxas. O que será dessa experiência? Se não é fácil entender nosso Brasil, mais difícil será compreender nossa igreja. Qualquer previsão sobre o futuro da igreja no Brasil é temerária. Todavia, no compasso alegre e preocupante dessa igreja exuberante e inconsequente, nada será mais benéfico do que investir em sua formação e na educação de nossos irmãos. Parte dessa tarefa inclui nossa responsabilidade em entender a história e suas sábias e valiosas lições. Assim é com muita alegria e uma boa dose de esperança que saudamos a chegada da Enciclopédia do Protestantismo Português. Aqui o movimento original que redefiniu a face teológica da Europa Ocidental pode ser estudado através de uma série de artigos valiosos para a compreensão do tema. A obra, que foi originalmente publicada na língua francesa, certamente será de grande valia para os estudiosos, líderes e pastores do protestantismo brasileiro, Luiz Saião. Então, esse livro aqui, nós vamos ter aqui a apresentação, dos autores, do Pierre Kizio e da Lucy, e vamos ter uma introdução à obra, uma introdução ao livro, explicando sobre o público-alvo, por que eles escreveram, como é a metodologia do livro, como o livro é formatado. Então, esse livro ele é muito interessante, muito bom, porque ele vai abranger verbetes, não só especificamente sobre temas da teologia ou temas filosóficos relacionados à teologia, ou nomes da teologia protestante, mas ele vai também ter artigos maiores. Por exemplo, vamos abrir aqui no artigo sobre... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Você vai ter um artigo sobre... entre os vários verbetes que você vai ter artigos maiores. Estou dando uma adiantada só para mostrar para vocês. Por exemplo, você vai ter aqui um artigo sobre o cinema, que começa na página 313, e aqui vai ter cinema, vai ter um esboço desse artigo, antes de iniciar o artigo. E esse artigo começa na página 313, somando junto com a bibliografia do artigo, ele vai até a página 324. Terá outros artigos bem maiores que esse do cinema, e nós vamos ter artigos menores, como, por exemplo, um artigo sobre Alsácia-Lorena, artigos sobre teólogos protestantes, sobre a Aliança Reformada Mundial, que é um artigo menor, mas um artigo muito bom, muito excelente. Então vamos ter artigos menores, mais sucintos, insights, pequenos insights, e vamos ter artigos maiores, artigos que vão vão falar com mais profundidade sobre assuntos relacionados ao protestantismo, ou até assuntos que muitas vezes achamos que não tem a ver com a teologia, com o mundo protestante, mas na realidade eles têm algo em comum, alguma coisa em comum. Então, por exemplo, aqui tem um artigo sobre o capitalismo. Esse artigo sobre o capitalismo, ele começa a página 258 e vai até, olha só, a página 282. Então, é isso tudo aqui só sobre o capitalismo. Tudo isso aqui é só sobre o capitalismo. Então, assim, é um artigo muito grande, um artigo excelente. Por exemplo, vamos ler aqui o que ele vai falar sobre a Cantuária. A história da atual diocese de Cantuária se inicia em 597 com a chegada de Agostinho de Cantuária, morto em 604, encarregado da organização da Inglaterra, em duas províncias eclesiásticas, cada uma com seu arcebispado em Londres e em York. Porém, ao assumir o cargo de Londres, Cantuária logo deveria se tornar a capital da igreja anglicana, já que a Inglaterra é a sede de sua liderança. Quanto ao protocolo, o arcebispo de Cantuária se situa imediatamente atrás da família real e na frente de qualquer outro súdito da coroa. O arcebispo detém o privilégio coroar o monarca e é considerado pelo Estado como o primeiro representante da igreja. Porém, na prática, os arcebispos de Cantuária e de York mantêm relações de parceria, um exemplo da tendência cada vez mais comum de se exercer conjuntamente a responsabilidade do bispado anglicano.
Uma compreensão sensivelmente diversa da noção de autoridade se a compararmos seu homólogo romano. Enquanto o Império Colonial Britânico estendia sua influência em todo o mundo, a comunhão anglicana, abre aspas, família, fecha aspas, religiosa de missão mundial em comunhão com a catuária que reconhece a primazia do seu arcebispo, ainda que as igrejas participantes se mantenham autônomas, crescia a importância na igreja anglicana. Não há dúvidas de que o arcebispo de Cantuária é um dos fatores de unidade nesse conjunto heterogêneo de igrejas. Mesmo que o centro do anglicanismo tenha se deslocado continuamente para o sul, ele reúne os bispos da comunhão anglicana na Inglaterra a cada 10 anos na conferência de Lambeth. Aí às vezes vai te jogar para ver nota no anglicanismo. Quer dizer, o que é a conferência de Lambeth? Para você saber o que é a conferência de Lambeth, você vai lá sobre o anglicanismo, vai procurar lá na parte que vai falar sobre o anglicanismo, para você mais entender melhor o que é essa conferência. Então aqui você vai ter artigos menores, como eu disse, insights menores, e após a explicação do que quer dizer aquele argumento teológico, aquele método filosófico, o que aquele país tem a dizer, tem a ver com o protestantismo, sim, aqui ele vai abordar, vai falar sobre diversos países e a relação desses países com o protestantismo. Deixa eu achar um aqui. Por exemplo, ele vai falar sobre países africanos. Só um segundo. Olha, por exemplo. Aqui, ó, por exemplo. Ele vai falar aqui, ó, João Ferreira de Almeida, a data que o João Ferreira de Almeida nasceu, a data que ele morreu. E após ele falar sobre a vida de João Ferreira de Almeida ou a vida de outro pequena mulher que serviu nosso grande Deus, vai ter uma bibliografia para você se aprofundar melhor. Anticatolicismo, aqui sobre o cinema, aqui ó, vai ter um artigo bem grande, bem denso, bem profundo sobre Deus o Pai. Então, por exemplo, se você quer aprender mais um pouco sobre a doutrina de Deus, sobre o que o protestantismo falou sobre a doutrina de Deus ao longo do tempo, dos séculos, nesse livro você vai encontrar um artigo de excelente qualidade. Onde esse artigo vai começar, onde ele vai terminar. Praticamente um livreto só sobre a doutrina, só sobre a pessoa de Deus. Ele vai da página 417 à página 476, quer dizer, quase 76 páginas só falando sobre Deus. Então, vai ter artigos menores e artigos maiores. Então, é um excelente livro. Eu vou deixar o link para vocês estarem adquirindo esse livro na descrição. Então, comentem, nos ajudem a compartilhar a boa e velha história do movimento cristão mundial. Amanhã irei subir o vídeo sobre Perpétua e Felicidade, tá bom? Aqui na página da nossa série Pequenos Homens e Pequenas Mulheres a Serviço do Nosso Grande Deus. Deus os abençoe.